Muito bom dia a todos os presentes e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, domingo, 4 de junho deste ano 2023. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Lima, Peru. E também a todos que estão nos visitando aqui, nesta ocasião, aqui em Cayey, Porto Rico, na grande Carpa Catedral. Vamos buscar em nossas Bíblias essa escritura que ele leu ali em o nosso irmão William, no tema A Casa de Deus. Foi uma saudação que ele deu ali em 16 de agosto de 1997. E lemos no capítulo 3 aos Hebreus, diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Escreve São João, Evangelho segundo São João 8:35. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E ali escreve Atos 7:44, Gênesis 41, 39 ao 46, aos Hebreus 10, e essas outras escrituras e Apocalipse 1, 6 e 5 ao 10. Depois no estudo aí vão ver. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel. Ele escreve no átrio, em toda a casa, e aí Israel, em toda a casa de Deus, ou seja, escreve Israel aí, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, e aí escreve átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E somos nós, escreve igreja, a casa de Deus. Podem sentar, por favor. Na mensagem, a autoridade do Filho do Homem, pregado em 6 de outubro de 2001 em Lima, Peru, diz nosso irmão William Soto Santiago. E isso está, vamos ver por aí, para que vocês vejam, porque há coisas que não se revelam abertamente e outras nem sequer em forma reservada. É para que não seja interrompido o programa de Deus. Na página 117 do livro dos selos, diz, ainda um pouquinho antes diz, e aí cita essa parte. Ontem lemos parte dessa página 117 do livro dos selos.
Diz nosso irmão William, lendo dessa página, vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. No entanto, há algo ali ainda ao qual não podemos chegar. Há algo ali. Mas imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, diz o irmão William, ou seja, os 7 trovões, Deus disse, detenhamos isso. Eu revelarei isso naquele dia. João, não escreva isto, porque tropeçarão com isso. E diz o irmão William, ou seja, que é algo de tropeço. O que foi de tropeço há 2000 anos atrás? A vinda da pedra angular. A pedra que os edificadores rejeitaram. Foi a pedra onde eles tropeçaram. Foi pedra de tropeço para eles. Continua citando essa escritura. Deixe passar. Mas eu revelarei naquele dia, quando tiverem necessidade de sabê-lo. E a necessidade da igreja hoje é obter a fé de rapto, ou seja, é o tempo para conhecer esse mistério, o qual nos dará, ao final, a recompensa da nossa transformação. Os resultados de conhecer e entender esse mistério vai ser nossa transformação. No livro de citações, no parágrafo 1094 da página 122, nos diz esta porção aqui, onde a pedra angular há 2000 anos atrás, que foi Cristo em sua primeira vinda, foi de tropeço para muitas pessoas. Vejam aqui o que diz. Vamos ler desde o começo. Eu confio que Deus revelará isto. E a cada vez que vocês que receberem as fitas escutarem, eu espero e confio que tenha sido um discernimento espiritual do que Deus está tratando de fazer com a igreja, sem ter que dizê-lo abertamente. Ele dizia, se alguém pudesse obter a revelação, sem ter que falar, pois seria melhor. Veem vocês? Isso é que algumas vezes temos que dizer coisas de tal maneira que reduzirá o grupo, poderia causar que alguns se afastem, alguns se vão e alguns o consideram, se colocam a pensar. Mas isso é feito de propósito. Tem que ser assim. Pode ser que alguns digam, você quer me dizer que Deus intencionalmente faz uma coisa como essa? Seguramente que sim. Ele faz assim. Ele disse, quando tinha milhares ao redor dele, se não comerdes a carne do Filho de Deus, ou Filho do Homem, ou Filho do Homem beber de seu sangue, não tereis vida permanecente em si. Que tipo de declaração é essa? O que você crê? Que um doutor, ou médico, ou uma enfermeira, ou qualquer pessoa boa intelectual pudesse pensar com esse tipo de declaração de um homem com um ministério como esse? Porque dizia, coma carne. Isso é para os canibais. Beber sangue humano?
Isso é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência se foi dele. E havia uma associação ministerial com ele, como 70, que tinham sido escolhidos. E disse: o que vocês pensarão quando virem o Filho do Homem subir de onde veio? Isso ele não explicou. Ele nunca explicou. Paulo fez mais adiante. Paulo fez mais tarde. Ele escreve, Jesus não explicou. Paulo explicou depois. Ele somente disse, vem, perguntou a estes ministros, pois que se vires o Filho do Homem subir onde estava primeiro, sem dúvida que esses homens disseram, um momento, nós comemos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele, sabemos onde ele nasceu e ainda vimos o seu berço. E como este homem pode, dura essa palavra. A Bíblia disse que deixaram de andar com ele. O deixaram. Lhe restavam 12. Ele escolheu 12. E um deles era um diabo. Ele então se dirigiu aos 12. Ninguém podia explicar o que ele acaba de dizer. Como podiam comer sua carne e beber seu sangue? Como tinha descido? Quando tinha nascido na terra. Vem? Eles não podiam entendê-lo. Disse então Jesus aos 12: Quereis vós também irdes? É quando o apóstolo Pedro disse aquela grande declaração: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Vem? Porque nós estamos satisfeitos que tu e somente tu tendes a palavra de vida desta hora. E escreve ontem e hoje. Vem? Eles não podiam explicá-lo. Você não pode explicar fé. É algo que você crê e está tão sólido que não há nada que possa tomar o seu lugar. De maneira que eles sabiam que ele preenchia essa palavra escrita, que ele enchia essa palavra escrita e prometida para essa era, a era messiânica. O que estivemos vendo ontem, que o cumprimento da palavra que os profetas tinham dito, que o Messias viria, que nasceria de uma virgem, e todas essas escrituras que o assinalavam, quando apareceu Jesus, veio ser essa palavra cumprida, essa palavra vivificada, trazida à vida. Eles sabiam que ele levava essa palavra escrita e prometida para essa era, a era messiânica. O que podiam fazer? Irem outra vez a essa igreja fria e formal, de onde tinham saído? Onde iremos? Vem. Estamos convencidos que tu tens a palavra de vida. Vem. Eles não podiam explicá-lo, mas criam. Vem. E Jesus disse isso para reduzir sua multidão. Ele escreve, ele cumpria a palavra escrita para a era messiânica. E do outro lado aqui escreve, para diminuir o grupo. E Jesus disse isso para diminuir o grupo. Vem, a multidão. Vem até que ele pudesse juntar o grupo. De toda a multidão, somente 11 entenderam quem realmente era ele. Eles sabiam que ele era Deus. Meu tema esta manhã é para revelar ou tirar o véu desse Deus. Deus sempre se escondeu atrás de um véu. Em cada era, em todas as eras, mas ele permaneceu sendo Deus, vem? Mas ele se esconde do mundo e se revela a si mesmo aos seus eleitos, como naquele dia aos apóstolos. E ele escreve ali, Deus sempre se escondeu atrás de um véu.
Na página 265 do Livro das Eras editado, nos diz, neste lado 67, e lhe darei a estrela da manhã, e sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Até que o dia clareie, a estrela da manhã resplandeça em vossos corações. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo com relação a si mesmo e depois nas eras por vir. E as eras por vir desenham uma pedra angular e a flecha para a pedra angular e escreve a estrela da manhã. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. E escreve aí os 8 mensageiros. Eles recebem dele a revelação sobre a palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em união completa com Cristo Jesus. E escreve a revelação da palavra, tira os escolhidos. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E desenham uma pedra angular e as eras. E em cima da pedra angular desenham uma estrela de Davi. E continua dizendo nosso irmão William, ali quando termina de citar, a página 117 do Livro dos Selos, diz, é a segunda vinda de Cristo também algo no qual tropeçarão muitas pessoas. Se o sumo sacerdote e o concílio do Sinédrio, em sua maioria, tropeçou com a primeira vinda de Cristo, também tropeçarão com a segunda vinda de Cristo, a vinda da pedra angular, a vinda da pedra de tropeço, a vinda da pedra que Nabucodonosor viu e Daniel vindo. Na mensagem A Dualidade do Segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua igreja, que nos pregou essa mensagem 12 de agosto de 2010, em São Luís Potosí, México, diz, temos as demais amostras do que será a terceira etapa no meio da igreja. A outra foi a criação de esquilos. Já tinha mencionado a da tempestade, o do peixinho e a do tumor da sua esposa. E agora vai para a parte dos esquilos. A outra foi a criação de esquilos. Isso é criação pela palavra falada. Encontramos que esquilos para comer nos fala de alimento. Encontramos que o reverendo William Branham fala do alimento para cada era. Fala do alimento para a era luterana, o alimento para a era wesleyana, alimento para a era pentecostal. Para a era pentecostal simboliza, parece que é em galinhas, não é? Ou em coelhos e assim por diante. E então, esquilos, que alimento estará representando? Pois o alimento espiritual para a era da pedra angular, pela palavra criadora sendo trazida esse alimento. Na mensagem O Sinal, na página 8, nos diz,
E recorde, Israel veio através de muitas coisas, mas foi na tarde quando o sinal foi requerido. Não foi na manhã, nem na preparação dos 14 dias, mas porquanto guardavam o cordeiro, Israel sabia que algo vinha. Assim também soube Lutero que algo vinha, o Wesley soube, também Phoenix, Knox, Calvino, mas agora aqui está. Eles souberam que chegaria o dia quando a coluna de fogo regressaria à igreja. E o irmão Branham, Deus lhe permitiu vê-la em sua igreja, na casa de Deus, na igreja do lugar santíssimo, o qual corresponde à era da pedra angular, e a viu em uma grande carpa catedral. E a viu falando com alguém mais acima. Vejam, todos os mensageiros sabiam, conheciam que isso ia ocorrer. Diz, eles souberam que chegaria esse dia, que a coluna de fogo regressaria à sua igreja. E o irmão Branham, Deus lhe mostrou onde, em que tempo, e mostrou também com quem. Mostrou a quem, com quem ele estava falando, a quem estava falando. Quando ele parou no quarto e disse, Senhor, não posso dizer. E também quando desceu ali ao quartinho, e ele disse que o que ele viu, ele disse, nenhum humano nesse mundo saberá, ou seja, por meio dele não iriam saber. Ele levaria, disse, ao seu túmulo, a tumba, porque esse era o mistério do sétimo selo. Isso seria o que ele viu, do que a igreja estaria recebendo e estaria obtendo com esse conhecimento a fé de rapto. E ele não podia revelar isso aí porque não era o povo, nem era o tempo, nem era o território. Tinha que ser com o povo latino-americano. E tinha que ser no meio do povo latino-americano na etapa de era de ouro, de era de pedra angular. E todo esse conhecimento ele nos dizia em muitos lugares que isso seria sob carpa, sob o ensinamento sob carpa que estaria sendo revelado esse mistério. Portanto, não ia estar esse conhecimento antes de que a carpa estivesse sendo cumprida e sendo usada. Antes disso, não estava revelado esse mistério, porque se tivesse revelado, a igreja já estaria, o milênio já estaria na terra, fazia tempo. Porquanto não tinha sido revelado, não tinha ocorrido ainda o rapto. A fé de rapto está no ensinamento sob carpa. E isso o disse o irmão Branham e disse o nosso irmão William, que os trovões seriam falados sob carpa. Isso ele escreveu ali. E depois vamos ver onde foi que ele escreveu e disse, diz, eles souberam que chegaria o tempo em que a coluna de fogo regressaria à igreja. Recordem que ele disse, João, não escreva isso, eu revelarei quando tiverem necessidade de sabê-lo. Não tinha revelado, nem todo o tempo das eras, nem no tempo do irmão Branham, nem abertamente no tempo do nosso irmão William. Porque ele disse, se revelar antes ou disser algo antes, vão se tropeçar com isso. Deixe passar.
Eles souberam que chegaria um tempo quando a coluna de fogo regressaria à igreja. Eles sabiam que viria um tempo quando essas coisas aconteceriam. Porém, não viveram para experimentá-la. No entanto, anteciparam. Israel soube que algo vinha, mas foi no tempo da tarde, quando o sangue do cordeiro, o sinal, foi colocado na porta. Agora, no entanto, o cordeiro já tinha sido exibido. Foi o cordeiro desde o princípio. Foi o cordeiro no tempo de Lutero, no tempo de Wesley. Mas agora é o tempo do sinal. Quando cada casa tem que ser protegida pelo sinal. Cada casa de Deus tem que ser coberto pelo sinal. Todos os que estão por dentro têm que ser cobertos pelo sinal. A casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. E ele escreve: a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. E por meio de um Espírito, somos todos batizados neste sinal e nos tornamos parte dele. Porque Deus disse: quando vendo eu este sinal, passarei de vós. Continua dizendo nosso irmão William. E agora, quem é o servo fiel e prudente ao qual o seu Senhor colocou sobre sua casa, sua igreja, para que lhes dê o alimento a tempo, a palavra? Em verdade vos digo que quando o seu Senhor vier e o encontre fazendo assim, ou seja, dando esse alimento, sobre todos os seus bens o colocará. Isso está em Mateus capítulo 24, versículos 41 a 47, por aí. E esse alimento é a palavra de Deus para o último dia. O servo fiel, o qual quando o seu Senhor vier, ou seja, o servo que está na casa de Deus, que estiver na casa de Deus, o mensageiro que estiver na casa de Deus, dando alimento espiritual, a palavra de Deus para esse tempo, a qual, pois, está representada nos esquilos que foram criados. Não estavam, portanto, isso nos fala de uma mensagem dispensacional que não estava, e é trazida à existência pela palavra criadora, pela palavra de Deus, e pela palavra de Deus será confirmado, será mostrado através da palavra e pela palavra. E esse é o alimento para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, que dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver que há diferentes lugares onde foi dada essa palavra criadora, que foram criados esquilos. Em um lugar, em um ramo de árvore, em outra árvore, que não podia ser possível, e assim por diante. Foi falada a palavra criadora e se tornou realidade. E isso é a terceira etapa. A terceira etapa, vejam vocês, é para a igreja noiva, lugar onde pode ser tornado realidade, ou seja, essa criação da palavra dos esquilos, representado nessa visão que a lemos em outras ocasiões, é para as virgens insensatas também. Lugar mais difícil. É para o mundo também. Lugar dificilíssimo, muito difícil. Mas vai funcionar no meio do mundo. No meio dos perdidos também. Porque a terceira etapa é para os perdidos que já não têm oportunidade. No livro de Citações, na porção do sétimo selo, onde nos fala do foguete, é um extrato do livro dos selos, mas aqui ele escreve esses três grupos, diz, página 98,
Parágrafo 854. Diz, devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Isso é certo. As coisas escritas no livro dos 7 selos, o selado do plano de redenção. E ele escreve o 7º selo, sela o plano de redenção. O selar do plano de redenção desde antes da fundação do mundo. Cada coisa termina. É o fim do mundo agitado, é o fim da natureza agitada, é o fim de toda coisa. Aí dentro está o fim do tempo. O tempo se acaba. Assim diz a Bíblia. Notem, é o final da era da igreja. É o final do 7º selo. É o final das trombetas. É o final das taças. E até finaliza a introdução do milênio. Isso está no 7º selo. E escreve a introdução do milênio igual. Está no 7º selo. É igual como disparar um foguete ao ar. E este foguete, ele escreve Elias, está lá aqui e sobe. E escreve Moisés e está lá novamente. Ele em cima escreve a palavra estala, estoura e põe a igual fala. Lança 5 estrelas e uma dessas estrelas estala, explode e daí arrebentam 5 estrelas. E então uma dessas estrelas explode e estala para fora 5 estrelas dela, vem? E na continuação desaparece. E ele escreve do lado escreve uns prudentes, um prudentes, 2 para as fátuas. 3 e escreve aí do lado Israel, mas recordem que também é para os perdidos, na página 119 do parágrafo 1057, aí fala da terceira etapa que é para esses 3 grupos, mas também é para Israel. E na continuação desaparece. Isso é o que é o 7º selo. Ele absolutamente finaliza o tempo para o mundo. E escreve ali também no 7º selo, estão, é igual às trombetas e estão as taças. E vamos à página 29. Do livro de citações, no parágrafo 244, diz, aqui está falando dos esquilos, diz, o irmão Branham relata da criação dos esquilos, algo se moveu atrás e disse, diga o que queres e te será dado. Escreve Marcos 11, 21 ao 23. E escreve, diga o que queres e será feito. Eu disse, Senhor, estás mudando meu ministério? É essa a mudança da qual tu estiveste falando? É isso que está vindo? É isso que vai ser? Algo nessa coisinha pequena que eu vi na visão, e escreve a visão, e uma flecha daí até onde descreve a carpa. E uma pedra angular. É isto? Então uma profunda e doce unção do Espírito Santo me levantou de meus pés e disse, diga o que queres e te será dado. Eu disse, Senhor Deus, se és tu, e este é um sinal que estás preparando para mudar meu ministério a algo maior, que eu busquei por tanto tempo,
Eu disse, deixa que aconteça, que tu responda a minha oração. E eu disse, haverá um esquilo vermelho que saia da margem desse ramo e eu dispararei daqui. Em cima escreve os esquilos criados e embaixo escreve esquilos criados e a carpa. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Essa terceira etapa, a palavra criadora sendo falada, depois será falada no meio da igreja, no meio das virgens insensatas e no meio da humanidade. Vejam, primeiro será falada aos prudentes, depois às fatas e depois aos perdidos. E no meio da humanidade, no mundo que já não tem mais esperança. E vai operar efetivamente em qualquer lugar, vai ser trazido esse alimento para todos. Um alimento. A palavra que poderão comer, poderão receber, poderão dar testemunho de que é a palavra de Deus. E aí mesmo, nessa mesma página, 29, parágrafo 248 diz: o irmão Branham relata a criação dos esquilos. Eu pensei, é essa a escritura que está tentando trazer a mim? É este outro passo ao qual viemos? Tu me deste uma visão e disseste que seria confirmado no meio de um edifício pequeno. Escreve a carpa, em algum lugar na reunião, quando a carpa começar. Eu disse, é isso ao qual vai se dirigindo? Se é assim, Senhor, então eu te tomarei pela tua palavra. Eu disse, e virá um esquilo vermelho jovem, e se sentará nessa rama nua ali, e eu dispararei daqui mesmo. Eu disse, se isso é meu novo ministério que vem entrando, que está chegando, algo maior que ele finalmente confirmará nesse pequeno edifício. E escreve a confirmação da terceira etapa. Aí está cortado embaixo. Mas se entende a parte de será. Eu disse, se isso for, eu disse, se o Senhor estava confirmando o meu ministério ali para me fazer saber que Ele vai ajudar o seu povo e me deixar fazê-lo. Vejam para quê? Para que é também que esse tempo entrará. Vejam na página 26 do parágrafo 216, onde ele vem relatando que vamos ler, diz, isso foi prometido que viria a existência no tabernáculo aqui antes de chegar a carpa. Bom, agora o mais que eu sei, ali não havia nada, não mais do que somente como entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e somente começou discernindo os espíritos e dizendo às pessoas os seus problemas. E parecia como talvez continuaria por um tempo até que essa carpa chegue. Ou seja, entrou a ver o que acontecia, se começava esse novo ministério, mas continuou com o mesmo ministério que ele tinha de discernimento, até que essa carpa chegue em cima sobre o mesmo ministério que teve, porque nas entrevistas, hoje, houve 4 visões grandes fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece que talvez eu continuarei em frente até que talvez a carpa comece, ao que seja que ele escolheu para principiar a declarar seu nome em uma maneira nova. Mas quando fizer, será somente tão perfeito como os outros, seja como a primeira e segunda etapa, e estou confiando em Deus que será maior que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade da terra hoje. Vejam,
Tudo isso vai sair de grande bênção para a humanidade. Continua dizendo aí, no parágrafo 248 da página 29, o Senhor estava confirmando meu ministério ali, que me faria saber que Ele vai ajudar o seu povo e me deixar fazê-lo. Eu disse então, o mesmo Senhor Jireh. Eu necessitava de um esquilo, da mesma forma que Abraão estava com necessidade de um carneiro, ou seja, ele se refere a Abraão. E eu creio que Jeová Jireh o colocou ali pela sua própria palavra falada. Ele escreve Jeová igual Jireh e escreve fé de rapto, a visão da carpa. Esquilos criados é igual pela palavra falada. Continua dizendo, agora vejam o que ocorreu com Tomás ali. Ele disse: se não meto o seu dedo nas feridas e não meto minha mão no seu abdômen. Se disse seu dedo, disse porque sabia que era um cravo. E o que cabia era o dedo. Mas ao dizer a mão, ele sabia que a lança que tinham feito nele, a ferida que tinham feito pela lança, era grande. Ele disse: se não meto minha mão no abdômen, não vou crer nele. Não vou crer nisso que estão me dizendo. E isso representa, recordem que Cristo é a palavra, o verbo, mas para isso, recordem, Tomé disse que representa as fátuas e lhe será permitido entrar nessa revelação de quem é o Filho de Deus. E então vão dizer, como disse Tomé, agora sim creio, mas já será tarde, porque já para esse tempo, quando vem bater a porta, e a porta é Cristo, o ungido Messias, quando vierem bater a porta, já não haverá oportunidade. Mas vejam que vem bater nessa porta a qual esteve vertendo esse azeite, que é o Espírito Santo, que é a revelação da segunda vinda do Senhor às prudentes. Ou seja, que tiveram conhecimento nesse momento de quem era essa porta. Mas já era tarde. Eles estarão submersos na palavra, na revelação, para depois dar sua vida na grande tribulação. Terão conhecimento da segunda vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Eles sim vão conhecer e conhecerão esse mistério. Vejam, continua dizendo o nosso irmão William, ao redor dessa palavra criadora serão feitos milagres também. Já os milagres, vejam vocês, têm a ver com coisas que serão criadas. Diz o reverendo William Branham que Deus vai criar até membros do corpo
que faltem a algumas pessoas, quer sejam olhos, sejam braços e assim por diante. E ainda mais, vai produzir a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estamos vivos. Há um testemunho de nossa irmã Carmen, ou Carmen, nome dela, a conhecemos como Carmen. Ela foi operada de coração aberto há alguns dias. E Rosita, minha mãe, porque ela... Eu digo mamãe porque tenho minha mãe que é Nídia, mas ela, ao se casar com meu papai, pois também a chamo de mamãe. Ou seja, que tenho duas. E ela estava ali no hospital. Vocês sabem como é Rosita, que já é bem, se dá bem com todos os irmãos, e ela me escreve e diz: estou aqui no hospital. Das 2 da tarde, por aí, são 7. E Carmen não responde. Depois, Luiz Jorge, doutor Luiz Jorge me chamou, telefonou e disse: aí temos outro testemunho. Ele me disse, porque ela já estava ficando azul e havia como 5 médicos em cima dela e iam intervir novamente para fazer outra vez a intervenção. E eu disse: tudo estará bem. Creia, Rosita, já vai estar bem. Ela vai voltar, algo assim eu lhe escrevi. Era como 7h15 da noite, por aí. E como às 7h40, mais ou menos, escrevo: me mantém informado. E ela disse que lendo, estava com Raymond, seu filho, o filho de Carmen. Ali se abriram as portas e disseram: reagiu. E está bem, não é preciso operá-la. E isso foi na semana passada. E depois dessa semana, ela me telefona: olha aqui, Carmen quer te ver porque não sei se já desceram para o quarto, já desceu para o quarto ela. Dizia que ao enfermeiro: eu quero ver meu pastor, quero que venha. E, olha, ela está desejosa que você vá. E eram 1h30 ou de 1h30 a 1h30 a visita, porque é intensivo o UTI. Mas eu disse: vão me deixar passar? Eu digo que sou pastor e ali me deixam passar. Era como 1h45, já tinha passado a hora da visita. E eu fui e efetivamente me deixaram passar, eles muito amavelmente ali. Quando eu entro, era o quarto 2. Ela estava sentada olhando para o corredor e me vê e se coloca bem contente e me disse: tinhas que falar a palavra para eu regressar. E também estava esperando que falasse a palavra para eu regressar. Ou seja, que já escutaremos dela esse testemunho. Depois perguntarei, porque eu não quis ali perguntar outras coisas que... Vejam, algo ela estava esperando, que se falasse a palavra para ela regressar. E isso será algo que se cumprirá plenamente, porque Apocalipse, ou Evangelho segundo São João, corrijo, Evangelho segundo São João, capítulo 5, onde nos diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, ressuscitarão. E diz, encarnado, ouvirão a voz, encarnado, ou seja,
ele escreve ali, estará o Espírito Santo em carne, o qual falará a palavra, e a ressurreição ocorrerá, acontecerá. O mesmo que a transformação. Tudo tem que ser por meio da palavra criadora, a palavra sendo falada. Veja aqui o diz. E ainda mais, vai produzir. O que vai produzir? Ou seja, essa palavra vai produzir a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estamos vivos. A ressurreição dos mortos representada na ressurreição do peixinho e a transformação de nós, os que vivemos. Na página 83 deste livro de citações, vejam ali o que nos diz no parágrafo 706. Falando dessas pedras vivas, diz o que acontecerá quando ele vier cortar essas pedras para prepará-las para o edifício, e escreve templo de Deus aí em cima, muitos não suportarão a prova da palavra. Em cima escreve aí, cortar as pedras para o edifício, o templo de Deus. Cortar as pedras para o edifício, o templo de Deus. E do lado desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular, e escreve pedras. Muitos não suportarão a prova da palavra, amarão suas organizações mais do que a palavra de Deus. Mesmo que a palavra vindicada por esse homem, ele será um profeta que virá no nome do Senhor, e ele será quem virá sobre a terra. Eu creio. Todos dizem que será um grupo de gente. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia onde será um grupo de gente. Deus quebraria sua palavra, e ele não pode fazer tal coisa. Aí escreve Amós 3, versículo 7, onde nos diz: porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Não, Senhor, ele prometeu isto, será um só homem. E no livro Adotados, como cor vinho, nos diz na página 146. Neste é a 146, não trouxe o outro para ver. Aí quando for lendo, onde diz: agora, segundo descemos, eles tinham reticências. Quando creio que essa mulher aqui levantou sua mão, que havia estudado a pirâmide. Vocês sabem, a pirâmide nunca foi coberta. Não foi? Nunca colocaram uma pedra angular. Eles nunca nem puderam encontrar. Nunca souberam o que aconteceu com ela. Por quê? Porque não colocaram o vértice, a pedra angular, no topo dela, porquanto ele foi rejeitado quando veio. Ele era a pedra rejeitada. Escreve a pedra angular. Isso é certo. Mas será colocada, isso é certo. E então, essas pedras que encaixam ao redor dessa pedra angular, terão que ser pedras que serão tão completamente iguais a essa pedra, que encaixarão cada uma, que encaixarão cada junta em todo lugar.
e desenha uma pedra angular. A pirâmide é tão perfeita que não pode passar uma navalha de fazer a barba entre elas, onde se juntam essas pedras. Tal beleza de alvenaria tão formosa, algumas delas pesariam centenas de toneladas em cima no ar e tão perfeitamente colocadas juntas. Dessa maneira, Deus está trazendo sua igreja. Nós estamos bem unidos de um coração e unânimes. Agora, alguém diz, bem, os luteranos lá atrás não são nada. Não creiam. Os luteranos sairão na ressurreição, assim como o resto surgirá na ressurreição. Batistas, presbiterianos e todos os filhos de Deus sairão nessa ressurreição. E essa é a razão pela qual hoje as pessoas dizem, bem, haverá um avivamento arrebatador que sairá aqui e salvará 100 milhões de pentecostais. Todos se salvarão e estarão no rapto. E estás equivocado. Esse rapto serão centenas de milhares, isso é correto. Mas estão sendo feitos de 6.000 anos de salvação também. 6.000 anos atrás. O homem caminha na luz, à medida a luz chega a ele. Ele cruza as pontes quando... reticências, chega a elas. Quando chega a elas. Agora... Aí me dizem, página 117. Estou lendo a página 117. Agora, se ele a rejeita, então é deixado em trevas. Mas ele prossegue se movendo. Agora notem, então a vinda do Senhor está tão perto, até o grau que o Espírito desde aqui de dentro, reticências, apenas justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e agora chegando ao tempo da vinda da pedra angular. A igreja tem que ser tão perfeitamente como Cristo, até o grau que Cristo e a igreja possam se unir. O mesmo Espírito. E escreve embaixo, a vinda da pedra angular. E se o Espírito de Cristo está em ti, te faz viver a vida de Cristo, desempenhar a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. Quem crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Jesus disse isso. Vem, agora temos um ministério que vem, que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica esse ministério? A vinda do Senhor. E desenha ali uma estrela de Davi. Agora vejam, aqui no parágrafo 311 do livro de citações, da página 37. Aí na última parte desse parágrafo, agora olha a era que vem agora para cima, a pedra angular. Vem o que eu quero dizer? A vinda do Senhor. O manifestado, Deus em toda a criação esperando que a igreja encontre seu lugar posicionalmente. E escreve em cima, a era da pedra angular, a vinda do Senhor. E aqui do lado desse extrato que lemos, uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E que outra nos falta, Miguel? E aí vai para a última dessas 5 manifestações que Deus mostrou por meio do reverendo William Branham. Diz, e que outra nos falta, Miguel? A salvação para os filhos da irmã Hatchwright. Ou seja, estará sendo falado salvação para os familiares dos crentes, para os filhos, as filhas e assim por diante. No livro de citações, na página 138, que foi a citação, que ontem estávamos buscando, lemos uma mais. Era para lê-la hoje, que é a 1235
1231, página 138, parágrafo 1231. Diz: o que eu tenho que fazer por minha família? Use a mesma fé que está usando para si mesmo, para a sua família. Encomende-os ao Senhor e creia com todo o seu coração que vocês serão salvos. Não permita que esteja somente aqui em seu pensamento natural aqui. Permita que baixe bem dentro, no interior, esse subconsciente. Então, eles são seus. Deus lhes deu quando você o tem aqui dentro, aqui embaixo. E aí ele desenha 3 círculos e uma flecha para o centro, ou seja, essa é a alma. E escreve em cima, consciente e subconsciente. A alma, o subconsciente. Aí você obtém tudo o que deseja. A alma, o subconsciente. Aí você obtém tudo o que deseja. Escreve irmão William aí. Vejam como é a forma que Deus nos dá nesse tempo para ter os nossos familiares pela eternidade. É nossa herança. Ao irmão Branham disse, o Senhor lhe disse, tudo que tu amas e os que te amam, Deus te dará. Vejam, estava seu cachorrinho Fritz e estava o cavalo. E até no lugar lemos que estava até uma poltrona. Que Deus lhes dê todos os seus familiares e que os tenham como herança por toda a eternidade. Porque nos disse que isso ia ser uma palavra falada. Portanto, ele tem que vindicar essa palavra. Que todos esses pedidos que me escreveram pelo e-mail, por texto, por áudio, pedindo por familiares, pelos seus familiares, que Deus lhes conceda todos os seus familiares e os tenha Deus por toda a eternidade para cada um dos escolhidos de Deus. Eu peço assim, e Deus lhes dará, porque é uma promessa, e como é uma promessa, nós cremos nela. Vejam, continua dizendo o irmão William, e tudo isso será feito pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como foi dito ao reverendo William Branham. Diga o que queres e será feito. Vem? Isso também nos fala de adoção. Um filho adotado, tipificado no reverendo William Branham. Na página 31 do livro de citações, nos fala algo ali, no parágrafo 257. Vejam, diz, eu disse, eu penso dos esquilos lá, eu penso de Hattright lá atrás, e os pequenos rapazes. Eu penso no que Deus fez, ensinando que Ele era Deus que podia criar. Aleluia! Eu pensei, Ele me disse isso anos passados, eu não te deixarei, nunca te desampararei. Nenhum homem se levantará diante de ti todos os dias da tua vida.
eu serei contigo. E desta mão de discernimento virá até que tu saibas o segredo do coração. Depois disso, se elevaram mais alto e mais alto. O ano depois se provou perfeito ao redor do mundo inteiro. Aqui vem aí o terceiro, outro grande ministério, muito mais além disso. E ele escreve embaixo, adoção. E em cima escreve Hatchwright, a criação de esquilos. Na mensagem Elias no Monte de Deus, que foi pregado em 6 de novembro de 2016, aqui em Caiê, Porto Rico, diz, e é importante localizar onde se encontra o ministério de Elias neste tempo final, na casa de Deus. Porque seu ministério, que tem que estar na casa de Deus, é um dos ministérios das duas oliveiras. Na página 10A deste livro de citações, párrafo 98. Parágrafo 98, diz o que estamos esperando que aconteça agora, em qualquer tempo, é outro dom que será acrescentado à igreja. E é uma coisa maravilhosa. E provavelmente vocês leram os artigos sobre isso em nosso jornal religioso sobre o esquilo e demais. Mateus 25, 10, 13 escreve, e escreve em cima, os esquilos criados em outro ministério, agora embaixo escreve, em outro ministério, outro dom. Ou seja, escreve outro dom em cima, em outro ministério. É igual, outro ministério, em cima, quinto Elias. E desenha uma pedra angular e as eras. E sigue dizendo aqui nosso irmão William. E continua dizendo aqui nosso irmão William. Ou seja, para que quede claro. Ou seja, para que fique claro. Escreve os esquilos criados. Outro dom é igual, outro ministério. E em cima de outro dom, escreve em outro ministério. E em cima de outro ministério, escreve quinto Elias. Portanto, é importante ter nossos olhos espirituais bem abertos para localizar na vinda do Senhor o quinto ministério de Elias e o segundo ministério de Moisés. Porque a promessa é que profeta como Moisés, Deus levantará no meio do povo. Deuteronômio 18, 15 ao 19. Assim que estejamos atentos, alertas, porque o quadro do Monte da Transfiguração se tornará uma realidade no templo de Deus, na casa de Deus, o monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E haverá uma manifestação em toda a sua plenitude, onde a coluna de fogo foi vista se mover em uma grande carpa catedral. E vamos ver ali na página 42, onde o irmão Branham nos fala disso que nos diz aqui nosso irmão William, do parágrafo 345, Mateus 17. Muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago e João, e em uma alta montanha em particular foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus, ou melhor,
al monte, ou él melhor los había dito, llevado, ao monte ele os tinha y levado. él fue transfigurado E ele ante foi ellos, transfigurado diante transformado, deles, sus vestiduras transformado. brillaron como el Suas sol en vestimentas medio de su brilharam como o fuerza. sol E em sua apareceram força, com ele e apareceram Moisés e com Elias. ele Moisés e ¿En qué Elias. forma viene el Hijo del Hombre Em que ahora? forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Ahora, Elias. fíjense, antes Agora que note, Jesús vuelva a la antes tierra, que Jesus volte à ahora terra, es poco antes de agora tiempo, é pouco pero antes el de espíritu tempo, de Elías volverá mas a o la espírito tierra de Elias y voltará à tornará terra e los corazones de los hijos a los padres. tornará La os Bíblia corações lo dos dice, filhos aos pais. A pero Bíblia Jesús- diz. La Bíblia Mas dice, Jesus, Jesús lo a vio Bíblia diz, aquí. Jesus o Los viu aqui. apóstoles lo vieron Os aquí. apóstolos o viram El aqui. orden de la venida A del Hijo del ordem da Hombre vinda do glorificado. Filho do Homem Ele será glorificado. glorificado e Ele volverá. será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, que era Elias. Depois, Moisés. E Israel voltando para lá. Os guardiões da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vem a ordem da sua vinda? Vê a ordem da sua vinda? E aí escreve a adoção. Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Continua dizendo, portanto, podemos ver que a terceira etapa dessa manifestação grande de Deus no meio do cristianismo será no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É em uma grande carpa catedral. Tão simples assim. Não busquem o ministério de Elias, de Moisés e do Senhor, a não ser na casa de Deus, que tem a promessa da vinda do Senhor com seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias. Que Deus nos abra nossos olhos, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para ver neste tempo final, na vinda do Senhor, ver o que os discípulos viram no Monte da Transfiguração. A Elias, isto é, o ministério de Elias pela quinta ocasião, Moisés, o ministério de Moisés pela segunda ocasião, e a Jesus, na manifestação final da terceira etapa. Na mensagem de regresso ao princípio, nos diz, na página 83 do livro de citações, para que vão tendo aí, diz, foi pregado em 4 de outubro de 2014 essa mensagem na Colômbia, diz, lendo as mensagens do reverendo William Branham, percebemos que ele desejava o cumprimento dessa visão e disse que ia se cumprir. E aí disse que seria a terceira etapa. Aí é onde os trovões emitirão suas vozes, revelando o mistério do sétimo selo. Onde? É que os trovões estariam emitindo suas vozes em uma grande carpa catedral. O disse aí o nosso irmão William. Aí é onde os trovões emitirão suas vozes, revelando o mistério do sétimo selo. Agora vejo essa página 83 do livro de citações no parágrafo 707, diz, note, o trabalho do mensageiro do tempo final será preparar aos santos uma noiva preparada para o seu noivo. E essa será a sua mensagem. Você deseja aprender o seu ABC para que possa estudar álgebra depois, quando estes outros selos que estão na parte de trás do livro sejam abertos? Eles serão somente revelados a estes. E escreve ao lado dos trovões, e embaixo escreve, álgebra é igual os trovões. Os trovões na parte de trás. Os selos, corrija os selos, na parte de trás. E em cima escreve o quarto Elias, prepara o povo para o noivo, Cristo, para aprender álgebra, que o noivo
ensinará. Sigue diciendo, aí Continua dizendo, aí é onde os trovões emitirão suas vozes, revelando o mistério do sétimo selo, que nos dará a fé para ser transformados, raptados com Cristo, levados para ser levados à ceia das bodas do Cordeiro, e escapar dos juízos divinos que virão durante a grande tribulação. Porque Cristo nos limpou com seu sangue, portanto não há pecado nos crentes em Cristo, pelo qual não tem que estar aqui para serem purificados com os juízos da grande tribulação, porque Cristo já nos purificou com seu sangue. Portanto, a grande tribulação não é para os crentes em Cristo, que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas para as virgens insensatas ou fátuas que não tinham azeite em suas lâmpadas, para os 144 mil hebreus e demais hebreus, e para o mundo inteiro. Mas para os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, o que está prometido é a ceia das bodas do Cordeiro. Mas temos que passar por essa etapa do cumprimento, da visão da carpa. Vejam, se requer passar por essa etapa, ou seja, por esta etapa na qual nós estamos vivendo. Se requer passar por essa etapa, ou seja, o cumprimento da visão da carpa, depois, mais adiante, veremos a parte final para poder receber as bênçãos de Deus. Na mensagem Tempo do Trigo Amadurecer, pregado em 12 de dezembro de 2010, aqui em Porto Rico, nos diz, para o tempo final, o último dia, será uma realidade a visão da grande carpa catedral que o reverendo William Branham viu, e aí vai estar Deus. Aí vai estar a presença de Deus, a bênção de Deus para a igreja. Vejam, ele já desde 2010 está nos dizendo, quem estará aqui? E podemos dizer, Ele está aqui. Ele está aqui com o seu povo. A bênção de Deus para a igreja, para o cristianismo, para o povo hebreu e para todos os seres humanos. Tão simples assim. Aí vão estar os ministérios correspondentes, porque não pode se cumprir uma promessa como essa se não está o ministério que vai operar nesse lugar. Ou seja, que tem os requisitos. E como isso é reticências, o cumprimento dessa promessa é algo tão sagrado que não foi dada muita informação para que ninguém possa imitar. Mesmo que sairão sempre alguns tentando cumprir essa promessa, mas não terão certos detalhes que somente Deus vai dar àquele que tem que realizar esse trabalho com o povo que estará com ele. Tão simples assim. Esses pequenos detalhes são os que farão que esse cumprirá em conjunto com o povo essa promessa. E aí será que se cumprirá a terceira etapa? E será que Deus fará em uma forma plena o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham? Aí será a bênção grande para os crentes em Cristo, porque a terceira etapa é para a igreja noiva do Senhor, ou seja, os que vão ser transformados, para as que são as virgens prudentes, para as insensatas que não tinham azeite, também vai ser cristianismo ou cristãos professantes sem o Espírito Santo, para o mundo também, não para a salvação, mas como testemunho. E o mundo verá essa manifestação de Deus. Vão receber o benefício também, mas já não é para a salvação. Haverá salvação para os familiares dos crentes, pela oração dos crentes a favor dos seus familiares. E haverá bênção para o povo hebreu também, para os judeus. Aí é que está a bênção grande para os judeus. Não há outra bênção maior para os judeus
do que a que vai sair no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Aí vai estar o anjo que apareceu a Moisés e que libertou o povo hebreu através do profeta Moisés. Portanto, aí vai estar a bênção grande para os judeus. E a bênção que estamos recebendo, que é a bênção para obter em breve essa fé total, a fé de rapto. Ou seja, que primeiro é para nós, depois para as fátuas, e depois o povo hebreu e o mundo, porque a terceira etapa é para todos esses grupos, ou seja, impactará toda a humanidade. A casa de Deus foi o tema desta conferência que o nosso irmão William ali, nessa saudação a ministros, nos falou. A casa de Deus, nos colocamos em pé. E assim deixamos imediatamente conosco, neste tema, a casa de Deus, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.